Boa noite. Mais uma vez, com uma das nossas lives de sexta-feira, às 20 horas, e desta vez, falando sobre a saúde do homem, neste Novembro Azul. Boa noite, Ricardo. Seja bem-vindo. Aguardando aqui o nosso Sensei Kanashiro para começarmos. Boa noite, Cris Silva. Muito bem-vinda. Podem colocar de onde estão falando. Boa noite, Kanashiro. Só mandar a solicitação para que você entre. Ok. Vida com sucesso, amigo. Aguardando aqui por você. Olá. Olá. Boa noite. Tudo bem? Fogo em Revelo. Desde segunda-feira nós não nos falamos. Sim. Como é que está? Tudo ótimo, muito Que bom. bem. Vamos E muito lá. feliz de você ter aceito o nosso convite. Uma honra. É uma honra poder conversar. Gratidão. E criar reflexões e compartilhar experiências, né? Eu gosto de ouvir, né? e de aprender. Eu também, estou nessa mesma vibe. E torcendo aqui para os meninos comparecerem, né? Afinal de contas, o Novembro Azul é de vocês, né? Sim, sim. E semana passada, Ricardo, nós fizemos uma live no Dia Internacional do Homem, inclusive. Olha, que legal. Dia 19 de novembro, é o Dia Internacional do Homem, e foi um dia criado justamente para o homem parar e pensar um pouco na sua saúde, né? Sim. Como é importante, né? Na verdade, é uma necessidade que todo ser humano, todo indivíduo deveria ceder tempo para isso, né? Para olhar de vez em quando naquela passada rápida no espelho, logo de manhã, a hora que você acorda, em vez de só escovar o dente rapidamente, lavar o rosto e pentear o cabelo, de ter uns segundos a mais para olhar para dentro dos próprios olhos, né? A gente costuma olhar para as pessoas e se conectar com elas, mas muito poucas vezes a gente consegue se conectar com a gente mesmo, né? Verdade. Ó, já é a primeira dica da live, hein? Primeira dica da live, Ricardo. Ah, é? Mas, primeira dica, vamos lá. Então, assim, vou dar boa noite para o pessoal que está aqui agora, já vou te apresentar, falar um pouquinho do tema da nossa live. Mas, olha, fica a dica, olhar os seus todos os dias e se reconhecer como uma pessoa muito amada. Eu acho que é um bom começo para começar a cuidar de mim mesmo, né? Ou de si mesmo, né? Uhum. Sumiu o som. Oi, Ricardo. Sumiu o som. Oi? Tá me ouvindo agora? Sim. Agora deu um mau contato aqui no fone. Vou tirar o fone para ver se... Ficou melhor sem fone? Sumiu e voltou. Tá me ouvindo bem agora? Eu tô. Tá. Então vou dar boa noite aqui para os meninos e meninas presentes na nossa live. Gente, sexta-feira, 8 horas da noite. Vamos de live. É o sextou para a live da autoconsciência, né? Da live da consciência. Ricardo Rosa, boa noite. Cris Silva, de novo, boa noite. Quem mais aqui? Du Lamarula, boa noite. Eduardo Amaral, é um amigão. O Vilásio Jocas, outro super amigo. Bacana. Evila Jocas, acho que eu li certo. Vilásio Jocas, Boa noite.
E aí, Juliano, rapaziada? Os... Juliano Creia, boa noite. Dando boa noite para o Sensei. E podendo dizer de onde está falando, eu sou Andréia de Souza, de Nova Friburgo, interior do estado do Rio. Que legal. Uma honra poder conversar. E que grandes oportunidades, né? Foi um período, é um período ainda tenso, ruim. Hoje os noticiários estão acusando uma nova cepa que está vindo de uma região do sul da África, que os médicos não sabem como interpretar ainda direito, né? Não sabem o significado da potência dela, mas num período tão tenso, essa chance que foi criada da gente se conectar e vencer as barreiras do espaço-tempo são fantásticas, né? Sim. E é uma oportunidade ímpar, né? Nós nunca estivemos tão distantes e tão conectados como nos últimos quase 24 meses. A Sim, grande verdade é essa, é paradoxalmente verdadeiro, né? muito Como a gente verdadeiro. consegue. É. Então, vamos apresentar o nosso amigo aqui para a gente começar, né, Ricardo? Então, Ricardo, amigo de longa data, né, de trabalhos aí corporativos, fiquei muito honrada de você ter aceito esse convite, né, que eu fiz, para ir no mês de novembro falarmos sobre a saúde do homem. Ricardo trabalha com expansão da consciência, com desenvolvimento humano. Boa noite, Elza Pessoa, tua amiga do coração, com desenvolvimento humano e com algumas técnicas também muito interessantes, que ele até vai falar de uma delas hoje, que vai estar aqui presente no nosso sorteio, né? É, Então, tem sorteio de livro. Quem quiser participar do sorteio, gente, tem uma caixa de perguntas aqui, tem um símbolo de interrogação como ícone da caixa. É só colocar um nome lá na caixa, que no final a gente vai sortear em função da lista que estiver lá, tá bom? Elza trouxe o marido. Qual o nome dele, Elza? Não me lembro agora de pronto. Elza tem um programa bem interessante para mulheres e conseguiu trazer o esposo, o maridão. Que bom. que legal. Ah, é o Francisco, o Chico Matos, é isso, Elza? Acertei? Kanashiro, essas lives que eu fiz no mês de outubro, setembro e agora em novembro, elas estão dentro de um programa chamado GPS, que é o Guia para a Sua Saúde Emocional. Na pandemia, nós começamos a pensar em como ajudar as pessoas a terem mais saúde emocional, porque sabemos que muitas doenças são psicossomáticas e vêm da falta de saúde emocional. Tem muito. Então, o Novembro Azul é mais um apêndice desse programa, Guia para a Sua Saúde Emocional, que é o GPS. Todo mundo tem GPS aí, usa GPS muitas vezes no cotidiano, né? Então, a ideia foi associar isso com saúde emocional para que nos dê guias, dicas e algumas respostas a perguntas que nós fazemos a respeito disso. Por isso que eu falei que a primeira dica da live já foi: vamos nos olhar no espelho todos os dias e nos acolhendo, né, cuidando de nós próprios, homens e mulheres. Eu achei muito bacana você começar já trazendo uma dica em primeira mão, né? Então, o Ah, programa GPS ele tem essa missão de trazer informação, conteúdo, reflexão. A gente faz doação de livro, né, através dos sorteios, para trazer também o interesse pela leitura e pelo aprofundamento. Então, a ideia é a gente ir nessa seara aí da troca mesmo, né, do conhecimento, da informação, né, e de tudo fantástico, isso. importantíssimo. E esse tema é essencial, né? O cuidado da saúde emocional é super importante. Enquanto você estava falando, eu me lembrei de um estudo que eu fiz. Não sei se você ouviu falar, mas está sendo cada vez mais divulgado. É chamado Nova Medicina Germânica. Ela foi desenvolvida por um alemão chamado Heike Hammer. Eu fiz algumas formações nessa área. E uma das coisas que ele dizia. Essa é a Ana uma das... Vitória, minha princesinha. Que legal. Uma das coisas que ele dizia em relação à saúde emocional é tomar o cuidado de não passar por
situações estressantes, frustrantes, traumáticas, só. Então, uma outra dica, se for possível passar, realmente aproveite a proximidade do recolhimento, a proximidade dessas conexões tecnológicas para compartilhar um período de vivência com o outro, com outras pessoas. Porque uma das coisas que ele considerou como desencadeantes de doença é o fato da pessoa passar situações de dor isolado, né? Pensando que eu não vou falar sobre isso porque ninguém vai me entender, ou se eu falar sobre isso, alguém já vai querer dar uma resposta, uma justificativa, ou me aconselhar, e eu não quero, né? Então, se for possível passar mais uma dica, sendo meio abusivo, às vezes é importante que todos nós tenhamos espaço com as pessoas próximas, íntimas, com os nossos pares, de olhar nos olhos também dessa pessoa e dizer: eu estou passando por uma situação e eu gostaria que você só me ouvisse. É possível? Né? Porque às vezes a vontade de auxiliar é tão grande e a aflição que a dor do outro nos causa é quase que instintiva, né? Tentar acolher, tentar criar uma justificativa, tentar achar uma solução. Mas uma das coisas que ele dizia e sugeria se conseguir, só fala. E se conseguir, só consegue um ouvido que esteja ao seu lado, né? Não precisa nem ficar na sua frente. Aí entra alguma coisa relacionada à constelação familiar, né? Que é a construção das parcerias, dos vínculos. Então, em vez de ficar frente a frente naquela medição de olhar, estar lado a lado com a pessoa, com alguém que você confie e compartilhando, sabendo que tem um ombro amigo, né? Que pode ser próximo e nesse momento em que você compartilha uma dor, pode estar te apoiando aí, né? Só me ocorreu falar isso, desculpa, obrigado. Não, isso é muito importante, acho que está super dentro do que a gente fala, porque muitas vezes o homem tem pequenos sintomas, não só emocionais, mas até físicos, e ele não relata. E aí o mês de novembro é o mês mundial de falarmos da prevenção da saúde do homem, especificamente do câncer de próstata. Então, muitas vezes, essa solidão, né, de ficar calado e não dividir, evita, não facilita um diagnóstico precoce. Não Sim. só nas questões emocionais, e aí eu trago a sardinha para a brasa, né? A sardinha para a brasa da psicologia, que a gente sabe que alguns sintomas começam muito sutis e a gente pode evitar uma doença lá na frente justamente tratando disso antecipadamente, mas o próprio sintoma físico da doença, né? Que geralmente, se você começa a falar, nossa, estou sentindo um incômodo, estou com uma dorzinha aqui, estou com um mal-estar ali, você começa a despertar esse ouvir do outro e até em te ajudar em buscar essa ajuda, esse diagnóstico, alguma coisa assim, né? E você está falando de umas outras coisas que vão um pouco na direção do que eu estou oferecendo para ser sorteado, né, ao final dessa live, que é uma sessão comigo online de uma técnica conhecida como Seven Healings, 7 curas, que é uma técnica que foi sistematizada por uma fisioterapeuta e pegou várias linhas de conhecimento, né? E duas delas que eu considero que são muito próximas, porque eu conheço, eu me formei nisso também, que é a nova medicina germânica e a microfisioterapia. E ela conseguiu criar uma síntese disso muito boa. E essa técnica, como a micro e como a nova medicina germânica, ela leva muito a sério e muito em consideração o desencadeante, né? O fator inicial que levou a posteriormente haver uma aflição, uma dor emocional ou um sintoma físico. E com essa técnica, tanto com a micro também era possível fazer, é possível datar quando foi, né? Então tem
manobras que são realizadas dentro da técnica, em que é possível perguntar, isso aconteceu há semanas, há meses, há anos, né, no período uterino, nos primeiros 7 anos, nos segundos 7 anos, e tentar chegar ao máximo possível na raiz, né? E poder promover a neutralização do que é chamado, né, pela medicina germânica, da cicatriz traumática, né? Da marca cicatricial, que era uma coisa incrível que o Reichhammer conseguiu decifrar através das tomografias que ele fez com os pacientes de câncer que ele tinha na Alemanha, né? E aí ele enxergava claramente cicatrizes em certos cortes específicos da tomografia cerebral, né? Só uma coisa a mais, né, para ajudar a ilustrar e reforçar como é importante isso que você está dizendo, né? Excelente. Uma outra coisa que me ocorreu aqui te ouvindo, quando você falou do ombro amigo, de você ter alguém que possa te ouvir, eu lembro sempre de uma alegoria cinematográfica, que é um filme chamado Avatar, que tem uma coisa muito bacana ligada à evolução, à percepção do outro, à percepção do todo e as conexões, que eles falam um para o outro, né? Eu vejo você. Então, se a gente for falar na dica, né, ICU, né, se a gente for falar da dica, a primeira dica é você se olhar, e é muito Sim. convergente com tudo que nós estamos dizendo, e a segunda dica é olhar o outro, Sim. é ter esse ombro amigo, essa escuta ativa e esse olhar também para esse outro, né? E esse outro pode ser o seu companheiro, sua companheira, seus amigos, enfim, as pessoas das suas relações, dos seus afetos, e como é importante você ver o outro. E pensando na relação do homem, muitas vezes o homem vê a família, vê o trabalho, vê as finanças, ele vê um monte de coisas e, de repente, se perde desse detalhe, né, de conseguir se olhar e de estar atento também ao olhar do outro, né? Importantíssimo isso, é importantíssimo, e isso vem para mim, apoiado pela arte marcial. A arte marcial, a hora que você está diante do outro, eu falo da arte marcial porque é uma matéria que eu estudo e pratico há mais de 45 anos, né? Eu sou faixa preta de Deixa eu te karatê. apresentar nessa parte que eu esqueci de falar, que você é 5º grau de faixa preta em Aikido. Isso, Só para complementar o currículo, gente, resumido, resumindo. Então, eu estudei 15 anos de Karatê Shotokan e há mais de 30 anos eu estou dedicado a estudar e compartilhar a minha experiência com Aikido, né? Sim. E na arte Só para te marcial... dizer que a Elza Peixoto, ela está estudando medicina germânica, ela está dizendo Que aqui. fantástico. Então, tem gente muito boa no Instagram, com cursos, com atividades, vale muito a pena. É uma matéria profunda, difícil, eu acho muito difícil, né, entender sobre os diversos tecidos, mas é esclarecedor, né, ajuda muito e funciona profundamente, né. Então, na arte marcial tem muito essa coisa do olhar, né. A primeira coisa é esse olhar de reconhecimento, um olhar de eu vejo você. Aí tem esse gesto oriental japonês, né, que é a inclinação, que é a partir do olhar do reconhecimento do eu vejo você, eu me inclino para que as minhas máscaras possam cair no chão e eu possa ver você com mais verdade, com mais clareza, né? Enxergar, entregar para você a minha verdade, a minha naturalidade, a minha essência e receber de você essa verdade e essa naturalidade. E esse exercício, como você comentou, pode começar logo de manhã, a hora que a gente vai para o espelho, né, e se olha, né, e ter um instante de olhar um pouco mais detido, dizendo, cara, eu olho você, eu vejo você aí, né, que é um reconhecimento. E depois, com cada pessoa, eu brinco às vezes, então fazendo os trabalhos com a empresa, né, que foi onde nós nos conhecemos. Às vezes eu falo que vale a pena interpelar um colega ou outro de vez em quando, não para dizer alguma coisa, não porque tem aquele, posso falar alguma coisa rapidinha, né? Vamos resolver uma coisa rapidinho. Ailton, outro amigo entrou aí. Tudo bom, Ailton? Tirando rapidinho, tirando qualquer necessidade de fala, né? Interpelar, interromper um pouco o caminho do outro e olhar para a pessoa. Olhar para a pessoa e dizer,
Obrigado, eu vejo você. O Bert Hellinger, o criador das constelações, ele passou muito tempo morando na África, né? E uma das coisas que ele viu e se admirou da cultura dos nativos era um cumprimento que também eles faziam. Quando eles se encontravam na rua, um olhava para o outro e falava: eu vejo você, você está vivo. E o outro respondia: eu também vejo você, você também está vivo. Do que mais nós precisamos, né? Que não seja ser reconhecido, ser visto, ser considerado e ter a oportunidade de aproveitar esse tempo que nos é dado, enquanto a gente o tem disponível, né? É verdade. Deixa eu dar uma boa noite aqui para o pessoal que chegou depois, pode ser? Claro. Eu achei linda essa coisa do vejo você, eu lembrei justamente porque você falou a questão do espelho. Então, ó, boa noite para quem chegou agora. Ailton, bem-vindo, boa noite, Ailton. Quem mais? Rosana. Boa noite, Rosana. Otávio Henrique. E Maria Cautim, também boa noite. Lemin Nizanotti, acho que é isso, hein, gente? E Evilásio Jocas, acho que... Fábio também, Fábio 26. Aica, acho que é Aica, sim. E Carla Barradas. Boa noite a todos. Muito obrigada pelo prestígio de estarem aqui conosco, nos prestigiando. E é isso mesmo, quando você falou da questão da empresa, né, que a gente teve esse primeiro contato lá com nossas apresentações corporativas, a gente sempre pensa também que esse ambiente corporativo, ele viabiliza, né, um pouco mais de saúde ou um pouco menos, justamente por causa dessas relações com chefia, com colegas, com os stakeholders que você acaba fazendo no ambiente de trabalho. Isso tudo vai passando por esse universo, muitas vezes despercebido. Então, Sim. não é pouco comum que algumas empresas agora estejam preocupadas com qualidade de vida na empresa e com saúde emocional na empresa. Eu acabei de fechar um projeto de saúde emocional, patrocinado pela corporação, justamente pela preocupação das pessoas estarem de fato bem. E aí esse projeto tem mentoria, tem floral, esse projeto tem coletivo, né, questões coletivas tratadas em grupo, justamente para fortalecer o emocional das pessoas. Estou há 3 Isso semanas é fazendo o GTS importantíssimo, lá né? em Copacabana. Porque é muito comum, a gente repara, né? Quando nós não estamos bem, não estamos carregando aflições, dores emocionais internas, é difícil a nossa produtividade ter muita eficiência, né? E ter ganhos, oferecer ganhos para a gente e para as pessoas com quem a gente está trabalhando. E se isso não for considerado pelas empresas que precisam servir as pessoas, aqueles que estão lá para colaborar também não tem de onde extrair, né? Energia, disposição, entusiasmo, né? E isso acaba se refletindo no próprio produto, né? Porque a qualidade do produto vem, é claro, de uma boa tecnologia, mas teve uma mão que passou por lá e colocou o coração para produzir algo, né? Para criar algo e para poder passar isso para frente e chegar como produto final para as pessoas, para nós todos que somos os consumidores, né? Então essa atenção das empresas, eu acho que deveria ser cada vez mais essencial, vista como verdadeiramente prioritária para que ela continue sobrevivendo e continue servindo bem as pessoas todas, né? Porque esse somatório do trabalho dessas pessoas é que vai refletir na qualidade da entrega delas. E as pessoas trabalhando com as suas dificuldades não vistas, né, sem esse eu vejo você, com certeza vai ter lá um impacto na realização dessas tarefas. Sim. E aí uma coisa interessante que a gente, nesse mês de novembro, não podemos deixar de dizer, que acho que a principal não, é dito como a única forma de garantir
né, que a gente tem aí, por exemplo, um tratamento que evite, né, pelo menos, o aumento, né, do câncer de próstata, é o diagnóstico precoce. Então, assim, a empresa faz isso, né, quando ela cria um programa de treinamento, um programa de mentoria, ou até mesmo de sessões terapêuticas na empresa, porque ela está evitando que você tenha lá na frente alguma coisa que não foi visto precocemente, quer seja emocionalmente, quer seja fisicamente, né? Então, pensar nisso vai nos ajudar a ter mais saúde. E no caso dos homens, mais ainda, porque costuma ser um câncer silencioso. Sim. Costuma acontecer quando já está muito avançado, né, de ser percebido. Então, pensar em diagnóstico precoce, pensar nos fatores de risco, pensar nos sintomas, que às vezes são sutis, e tudo isso pode ser trazido bem precocemente com esse olhar cuidadoso com o outro. Do Então, outro, né? Do outro e com o outro. isso que você está falando é super importante mesmo, né? Porque o homem, na sua característica, ele tem uma frieza e um afastamento da autopercepção e do autocuidado, né? E quando a gente vai construindo um ambiente de consideração, de respeito, de cuidado, isso vai relaxando a mente também masculina e permitindo que ele fale, puxa vida, talvez seja um momento de dar uma olhada nisso, estou me sentindo acolhido e recebido para poder compartilhar uma tal situação. Esse para o homem, esse viver em isolamento as coisas é o mais natural, né? Ele em geral acaba se defendendo, por isso que ele acaba se protegendo e não compartilhando algumas questões, né? E com essa abertura de cuidado, acho que a grande palavra é consideração, ter consideração pelo outro, né? A gente demonstrar essa consideração. E aí, como é que você está, né? E verdadeiramente estar lá presente para ouvir a resposta da pessoa, né? Aí entra aquela dica. Às vezes você pode se colocar só como um ouvido, né? Ah, só queria saber como é que você está. Obrigado, né? E isso é bom saber, é bom ouvir que você está compartilhando algo, né? E eu falei isso com meu filho que tem 8 anos esses dias, né? Outro dia no carro pegando ele na escola, falei, Kito, sabe uma coisa que eu tô achando muito legal? É que você com 8 anos, e eu não tinha isso, não tive essa experiência, não tive esse incentivo, você diz para mim, você está me deixando muito bravo, eu tô ficando com raiva, eu quero dar um soco na sua barriga. Eu nunca cheguei nem perto disso, né? Não. E você poder dizer que alguma coisa está contrariando você, que alguma coisa está entristecendo você, que alguma coisa tá incomodando você, é fabuloso, porque é importantíssimo, né? Você não precisa viver isso sozinho. 2, é claro que quando eu sou chato, eu não sei se eu consigo não ser chato, né? Então vou te perturbar, você vai ficar com raiva e tal. Mas saber Lógico. disso permite que a gente encontre um termo e que balance as coisas, né? E que se dê um pouco de equilíbrio, né? Isso, e pelo fato dele ser menino, que é justamente esse estigma do homem que não fala, do homem que não chora, do homem que não traz, é um aprendizado riquíssimo, né? Eu tenho uma menina de 10, né? Aquela que apareceu aqui agora há pouco, e ela tem justamente esse João Paulo, já está entrando aí na puberdade, porque essas crianças de 10 anos estão quase o tamanho da gente, né? Sim. Então, tem um aceleramento aí dos hormônios, mas a questão é essa, né? Quando ela está emburrada, quando ela está chateada, eu pergunto para ela por quê. Ela fala, eu estou assim porque você me fez tal coisa. E a gente vai lidando com isso de uma forma muito mais interessante, porque lá atrás, mesmo que eu ficasse chateada, nós estamos aqui no meio século de vida, não é isso, Canacheiro? Todo mundo tem meio século de vida. Então, a gente não tinha esse espaço emocional, nem as meninas, nem os meninos, né? Então, esse espaço emocional faz muita diferença. E para o homem, de modo geral, porque nós ainda viemos, nós somos essa geração X, estamos convivendo com a Y e Z, mas somos uma geração que não tivemos a chance de trabalhar as nossas emoções em casa, né? E fomos para a escola sem fazer isso, e fomos para o trabalho sem fazer isso,
e estamos agora debutando nessa questão aí, né, com essa idade, mas olhando para a geração que está aqui agora, né, que tem chance ainda para. Né? Então, E é como é muito importante, importante. porque o contato, a partir do momento em que de alguma forma eu consegui tirar algumas camadas da minha cebola pessoal de proteção e de defesa e fui facilitando o meu contato, né, com essas questões sensoriais e emocionais, o mundo ganhou um outro colorido, né? Não tornou mais fácil, mas eu consegui entender melhor e consegui decodificar melhor, criar um código de interpretação para as coisas. Uma das coisas que eu reparo bem, e isso ainda acontece muito no universo masculino, pelo que eu percebo, é que o universo masculino ele não recebe muito treinamento para decodificar os processos emocionais, né? E isso é um dos fatores que também leva à dificuldade do homem compartilhar as questões, né? Então, quando a gente pode ir falando com os nossos filhos, com as crianças, mas o que é isso? Você está bravo, você está triste, você está frustrado, né? Quer me dar um soco, quer me arrancar os olhos, né? Quer me dar um abraço. Um abraço, poucas vezes eu consigo dar um abraço no meu filho, né? Mas soco ele dá bastante em mim. As Mas, meninas são mais carinhosas. As meninas são mais carinhosas. mas de vez em quando eu pego ele assim, e aí ele começa a brigar comigo, me solta, né? Fala, eu não consigo, não consigo. Você está me apertando, está me machucando. Mas não estou conseguindo. Aí eu fico lá alguns segundos, falo, bom, agora estou satisfeito. Vai brincar lá e vai fazer o que você quer. Que é trabalhar essa delicadeza do afeto através do gesto, do carinho. Sim. Então, são tantas comunicações possíveis, não verbais, a gente muitas vezes se preocupa muito em linearizar as coisas, né? E às vezes o que é necessário, e o Bert Hellinger, uma vez, num dos seminários que eu participei com ele, ele estava tratando exclusivamente de crianças, né? E em algumas constelações ele dizia para o pai ou para a mãe, vai lá e só abraça o seu filho. Né? E aí, às vezes, o pai ou a mãe ia lá, abraçava e queria começar a falar alguma coisa, e falava, não, não é para falar nada, não precisa explicar nada, não precisa justificar nada, só abraça, fica aí, fica um tempo. A hora que você perceber que o seu filho relaxou e que você também relaxou, pode soltar, não precisa falar nada, continua sem falar nada. Né? A gente também acabou criando uma defesa mental de argumentação para tudo querer entender, né? E nem tudo precisa entender. Às vezes a gente pode, só como eu falei, tá ombro a ombro, tá frente a frente, ou só dar um abraço, né? Dar um abraço e estar lá, né? Sem precisar esmagar, né? Não é um abraço de urso, mas um abraço de Viu, acolhimento. filha? Sem esmagar, filha. A minha pequena, ela, quando me dá um abraço, eu falo, gente, vai me quebrar toda, porque ela é bem fortona, sabe? Eu sou bem gravetinho. Eu falo que é graveto e tronco, mas graveto é o teu tronco, porque é bem forte. E assim, uma coisa interessante em família, as crianças, quando bem pequenas, aí você foi falar da questão da família, elas são naturalmente afetivas, no sentido de beijar, de abraçar, de pular no colo da gente, e de dar aquela lambida com aquele beijo todo molhado. Então, essa questão afetiva para a criança, ela se reflete muito no contato corporal. E Sim. quando vai entrando nessa outra fase, né, hormonal, e vai crescendo, ela vai criando esse afastamento. E esse afastamento vem também com o emocional. Sim. Então é interessante essa coisa de você reportar aquela sessão do vai lá e abraça seu filho e não fala nada, até que vocês se sintam na conexão. Nós estamos de novo falando de conexão. E quando foi que nós nos desconectamos? Quando foi que nós começamos a não estarmos mais conectados? E é isso que vai fazendo toda a diferença. Nós estávamos falando na segunda-feira, quando conversamos, da questão do consultório, né? Que eu tenho essa prática do consultório, e a gente percebe muito mais mulheres buscando essa conexão com si mesmas
e aí tem a ver com buscar terapia, buscar um tratamento, buscar respostas, do que os homens. E quando o homem entra num processo terapêutico, é mágico, é muito bacana, porque ele processa muito rapidamente e ele implementa muito rapidamente. É claro que cada um tem o seu biorritmo, tem mulheres também que são muito rápidas, Uhum. mas o que a gente percebeu, principalmente na TCC, né, que é a Teoria Cognitivo-Comportamental, eu percebo assim uma disponibilidade em revisitar conceitos muito, muito interessantes Sim. e de se apropriar disso para que a vida tenha lá um outro processo, um outro rumo. E é muito bacana ver isso dos homens. E tão poucos procuram e tão poucos ficam. Né? Até me ocorre diferenciar a mente, né, que fala, mas eu quero entender, e a mente que diz, o que eu preciso fazer? Né? E aí é claro que passa pelo universo masculino e feminino, né? Mas tem pessoas que têm mais característica que puxa para um lado e que puxa para outro, né? Um que diz, não, eu quero entender, eu preciso entender, né? E o outro que diz, o que dá para fazer? Posso fazer alguma coisa? O que eu preciso fazer? Né? Então vai para o funcional e o outro vai para o analítico, né? Se a gente conseguir mostrar para as pessoas que os dois caminhos levam a ações transformadoras, talvez os dois consigam se envolver, né, nesse processo de busca de autoconsciência, de trabalho pessoal, né? Poxa, entrou um outro amigo overseas lá do Oriente Médio, Ó, que Lalali, bacana. é um faixa preta de Aikido. Nós não tivemos chance de conversar ainda, mas tá aí também na live, que legal. Boa noite. Bem-vindo. Deixa eu falar boa noite para umas outras pessoas que eu vi aqui, ó. Eu Sim. vi, depois do Ailton, né? A Loja Maria. Não sei, gente, se eu não estiver falando certo, vocês podem escrever aqui para eu falar corretamente, hein? Então, a Loja Maria. Depois entrou Beatriz Lope. Ariane Costa. Boa noite, meninas. Ranilda. Eritana Vieira. Boa noite. Sejam bem-vindos e bem-vindas. BTS Coutinho, Nobres Socorro, Tiago San, Leda Lima, 52, boa noite. Maria Carlos, Rosa Souza, boa noite, Rosa. E Lalali. Sejam todos muito bem-vindos, gratidão pela presença. Quem chegou agora, tem uma caixa de perguntas aqui que você pode colocar o seu nome para participar de um sorteio no final da live. Nós vamos sortear um livro chamado Saúde Emocional e também uma sessão de Seven Healings. Healings, Sete curas. Uma sessão de 7 curas. que Kanashiro gentilmente nos ofereceu. Então, coloca lá na caixa de perguntas o seu nome e assim, eu quero participar do sorteio. Entrou uma pessoa agora também chamada 1996, não sabemos quem é, mas seja bem-vindo. E voltando a falar da questão da saúde do homem, né? Ainda lembrando que se nós começarmos a garantir um diagnóstico precoce no câncer de próstata, são amigos meus, bacana. Se a gente conseguir garantir um diagnóstico precoce para o câncer de próstata, a gente tem grandes chances de tratamento, de cura, né? E dá uma observada que a gente sempre fala, Kanashiro, nos sintomas e nos fatores de risco. E aí, fatores de risco é, mais uma vez, falar do olhar, né? Pensar na família, no pai, no irmão, no tio, nos homens da casa, saber a história deles, né? E sabendo que, claro, que se existe uma predisposição, pode aparecer na tua geração. Saber também, né? Que geralmente, né, a questão da obesidade, a questão da alimentação, você é o que você come, pode interferir na questão do câncer de próstata, né? E dos sintomas, né? Sempre pensar que você não pode ter dor a urinar, né? Você é menino, né? Não pode ter dor a urinar, nem meninas, né? Que aí já é uma outra questão. Não pode ter vontade de urinar com frequência, que é incontinência, ter presença de sangue na urina e até alguma dor óssea. Então, assim, são coisas muito simples
e que a observação, que é essa coisa do olhar, vai fazer diferença para você se atentar para isso. E como é importante a gente estar atento a isso no outro, né? Nós mulheres, nós que cuidamos de homens, que queremos essas pessoas maravilhosas ao nosso lado, viu, meninos? Pessoas maravilhosas, estou falando de vocês. Até a página 2. Até a página 2. Mas pensar nisso que também a gente pode ajudar a perceber ou a perguntar e a te dar esse ouvido, né? Para a gente buscar aí uma ajuda em momento. Assim como os homens ajudam a diagnosticar o câncer de mama, a gente fala sempre isso, né? A importância de ajudar a mulher a perceber os detalhes não é diferente com a mulher em relação ao homem. E tem uma Sim. pessoa que entrou agora, Paixão Passos. Boa noite, Paixão. E junto com essa autoobservação e esse cuidado entre os parceiros, né? De um ajudar o outro a se perceber, a notar algum sinal, algum sintoma, eu também trago a lembrança de como é importante, a partir de uma certa época, e aí depende de cada um, né? 30 anos, 40 anos, 50 anos, ter uma rotina anual, no mínimo anual, né? Às vezes é necessário ser semestral, de visita ao médico e sempre questionar, né? Perguntar a ele, né? Qual é o exame que ele sugere, o que ele acha que é preciso fazer, porque mesmo com todas as técnicas complementares, eu trabalho com as minhas técnicas complementares, né, que é a meditação, que é a constelação, que é as 7 curas, que são esses trabalhos de expansão de consciência. A medicina tradicional ela tem uma necessidade, uma utilidade muito importante na vida de todos nós, né? E a gente tem que ouvir profissionais que entendem da coisa e que podem nos auxiliar nesse trabalho preventivo, né? Verdade. E que é tão importante quanto a expansão da consciência, quanto cuidar do seu emocional. E quando nós definimos o tema dessa live, né, eu coloquei que saúde emocional também é coisa de homem. Então, é claro que a gente está no meio de prevenção a câncer de próstata, está falando dessa coisa toda, mas o que é? A gente está falando muito mais do que um sintoma físico. É o Sim. cuidado com a saúde emocional. E por Sim. isso que vale tanto a pena você entrar numa vibe de trabalhar o teu emocional, de trabalhar as suas questões, de conseguir dar conta delas. A gente não está dizendo que é fácil. Eu vou dizer para vocês que não é fácil, mas é possível. Quando a gente entra num processo terapêutico, ele é dolorido, sim, porque geralmente quando você procura, você está no momento de sofrimento. E eu gosto muito daquela frase, adoro frases, né? A gente coleciona muitas. E tem uma que diz: a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. E muitas vezes você está em sofrimento e não se apercebeu disso e não Sim. buscou ajuda para isso. E aí vem aí um histórico aí de doença física, que inclusive a próstata é uma glândula, né? Então ela é sensível aos ataques emocionais, como todas as outras glândulas do corpo. Então a ideia é a gente pensar em saúde emocional para o homem, sim, por que não? Sabe que então a atenção ao impacto que as situações causaram na gente, né? Voltando ao Dr. Hammer, que criou a nova medicina germânica, ele e a esposa tiveram câncer depois que o filho deles morreu assassinado numa viagem de férias. Então ele morreu assassinado num período e alguns meses depois ele teve câncer de próstata e a esposa dele teve câncer de mama, né? E a proximidade desses Não por eventos, acaso, né, meu amigo? Não por exatamente, acaso. fez com que ele fosse ainda mais ligeiro em estudar essas questões, né? Infelizmente, ele não pôde ter desenvolvido informação suficiente para salvar a esposa dele, que acabou morrendo do câncer. Mas ele se curou do câncer de próstata. A mulher dele faleceu por causa do câncer de mama, mas ele se curou do câncer de próstata. E ele entendeu que o impacto da perda, da vivência em solitário
sofrendo com a dor dele, ajudou a que o corpo manifestasse esse sintoma, né? Então, perceber o impacto dos eventos na vida da gente, isso é super importante. Isso faz parte, é uma parte muito útil do exercício e de exercitar essa saúde emocional, porque às vezes a gente cria tanta carapaça de força, de proteção, que fala, não, mas eu nem senti nada, isso não teve efeito nenhum. Mas, na verdade, teve, né? Porque nós aparentemente somos fortes, né? Mas nós temos muita fragilidade, né? Se a gente não entender e não aceitar que a gente tem muita fragilidade, que ninguém é super-homem, é super importante para poder criar esses processos de autocuidado e de prevenção. Né? É isso mesmo, uma somatização, né? A Elza está colocando aqui que o que aconteceu com eles foi uma somatização. E tem também os estudos da doutora Louise Hay, eu gosto muito dela, que ela conseguiu mapear uma série de doenças psíquicas que causaram no corpo doenças físicas, como, por exemplo, os cânceres e tumores. E ela traz essa questão, né? De que não mapeou todas, mas uma boa parte das doenças físicas em relação aos sintomas emocionais. Então, Sim. o câncer de mama, ele vem de uma mágoa muito forte que está acontecendo na tua vida em algum momento e se manifestou através, né, do nódulo. Então, enfim, tudo isso é uma grande convergência para mostrar para nós agora, no século XXI, terceiro milênio, quase pós-pandemia, mais ou menos quase pós, né? Pós-futura, porque a gente está vendo aí uma nova cepa, mas a importância que tem de nós estarmos cada vez mais fortalecidos no nosso emocional, até para trabalhar a nossa imunidade. Sim. E aí, quando você estava falando, Kanashiro, agora há pouco, a respeito da agressividade, de você perder as estribeiras, de você se aborrecer, eu ainda me lembrei da questão do estresse crônico social que a nossa humanidade está passando. E nós sabemos que a cada 6 minutos, apenas 6 minutos de forte estresse, te causam pelo menos 6 horas de baixa imunidade. Né? Aquele aborrecimento, aquela raiva que você passou no trânsito ou em casa com alguém que falou alguma coisa. Enfim, esse mundo tão pouco acolhedor que nós estamos agora para as nossas questões, nos causando também a baixa imunidade. Então, isso que você diz, para mim, eu retomo a fala em relação à fragilidade. A gente acha que tem muita capacidade de superar as coisas, de resolver as coisas, mas a superação e a resolução das situações, pelo próprio nome já diz, é tardio. É depois que aconteceu um evento, né? Um evento que alcançou, que acessou algo frágil na gente. Se a gente entender que a gente é frágil e que o sintoma, a dor, a angústia emocional vem depois de um evento, aí a gente consegue trabalhar o fortalecimento interno, né? Sim, sim. E um verdadeiro estado de resiliência, né? Sim. Inclusive, mesmo nas questões que são congênitas, que são lá da história familiar, mesmo nessas, se você consegue se fortalecer, não quer dizer que você vá desenvolver. Então, a gente sabe que tem isso também, né? Você pode ter o histórico familiar, pode ter aí a predisposição, mas dependendo da tua relação com a tua saúde e com as tuas questões emocionais, você pode até coibir, né, uma situação aí de hereditariedade. Sim, né? Sim. Muito. Olha, deixa eu dar boa noite para três moças que entraram aqui na nossa live. Ó. Tem a Nani. Deixa eu ver quem entrou aqui, Canastiro, ver se você conhece. Sim. Não, Nandi, 5346. Sônia Alves, boa noite. Amandiles. Alexandre. Boa noite a todos. E voltando a conclamá-los a colocar lá na caixa de perguntas o nome de vocês para participarem do sorteio daqui a pouquinho. Estamos caminhando aqui para o nosso final. Então, Kanashiro, se quiser trazer assim um fechamento, alguma coisa que você acha importante não deixar de falar,
para daqui a pouco a gente fazer aqui o nosso sorteio. Se alguém quiser também fazer algum comentário, trazer alguma pergunta, algum questionamento, estamos aqui à disposição. Algo que me ocorre dizer para cada um, para você, André, imaginando que eu estou diante de um espelho também, além de que eu vejo, do fato de eu ver você e vocês todos, vocês importam. E muito obrigado. Cada um de nós importa. Muito obrigado. I see you, amigo. Gratidão mesmo, gratidão de verdade. Primeiro, por estar aqui conosco. Segundo, por trazer tanta coisa gostosa no sentido de informação, conteúdo, carinho, né? Então, a gente não pode nunca deixar de agradecer. Eu gosto muito de usar o namastê também. Sim. Porque isso tudo transforma as nossas vidas, né? E terminar uma sexta-feira à noite com um sorriso nos lábios, com o coração aquecido de tanta gratidão, nos traz mais saúde ainda. Muito mais. Então vamos lá, vou abrir a caixa de perguntas, hein? Olha, Kanashiro, você vai falar um número, você não abriu, né? Então só eu sei quem está lá. Você fala um número de 1 a 3 para sortear o Seven... As 7 curas. A sessão de 7 curas. Tá. As 7 curas. Quer falar um pouquinho da sessão, o pessoal entender? Quer dar uma palhinha? É uma sessão online. Ô, Soraya aí. Ô, Soraya, que legal. Chegou? Ô, amiga, boa noite. Bota seu nome lá na caixa de pergunta que vai ter sorteio, amiga. Aproveita. Essa técnica é uma técnica que foi desenhada para ser feita online ou à distância, né? Eu, quando atendo as pessoas aqui na minha sala, eu atendo à distância, porque eu atendo seguindo os mapas que fazem parte da técnica e a pessoa fica ao meu lado, né? Então eu não preciso de contato, não é preciso de contato, né? E através dessa técnica é possível perceber um monte de marcas, de cicatrizes emocionais que estão ativas, e aí eu vou, em geral, perguntando alguma coisa ou trazendo algumas informações, e a pessoa vai criando esse processamento mental, organizando os eventos na mente, e enquanto eu vou efetuando a manobra de neutralização dessa cicatriz, né? É uma técnica que é incrível, me ajuda, porque então você está na metade da vida, eu passei um pouquinho, né? Estou com 62 anos, mas ainda vislumbro mais uns 30 anos de vida aí divertidos para mim. Eu chego lá, eu vou devagarzinho, mas eu chego. E me ajuda muito essa técnica, né? Porque é uma técnica que é muito fácil de se auto-aplicar e atende muito as pessoas, tanto nos aspectos de dores emocionais quanto em dores físicas, né? Então, aquela pessoa que for sorteada, vai ser um prazer poder fazer uma sessão dessa como um presente para quem está participando dessa live. Então, de 1 a 3? Deixa eu ver de novo, vou olhar se mais alguém entrou na caixa de perguntas. É só botar seu nome na caixa de perguntas e aí nós vamos sortear. Por enquanto, de 1 a 3. Você diz aí de 1 a 3 e alguém vai ser o sorteado. Número 1. Então, parabéns, Sônia Alves Rodrigues. Sônia, depois fala aqui comigo no particular do meu Instagram, Andreia_de Souza. Eu vou botar aqui, consultora. E aí você manda um recadinho para mim e a gente viabiliza aí, né? Sim. Kanashiro, a realização. Passa meu WhatsApp para ela e a gente Isso. marca. Só fala aqui comigo. Estou botando aqui o Instagram. Sônia, parabéns. Cadê a Sônia? Está falando alguma coisa? Ela está por aí? Vamos ver. Bom, ainda tem mais 2 números, o 2 e o 3.
E aí vai ganhar o livro Saúde Emocional. Filha, pega ali para a mamãe o livro, meu bem, só para eu mostrar aqui. Minha assistente de palco, tão pequenininha. Ela está com um projeto, Kanashiro, ó, saúde emocional. A minha filha está com um Fantástico. projeto que ela é encantada pelo idioma inglês, né? Ela adora estudar inglês, ela tem fluência de inglês aos 10 anos, e aí ela pediu ao curso de inglês no qual ela participa para patrocinar um curso gratuito para crianças que não possam pagar, porque ela quer ensinar tudo que ela já aprendeu até aqui. Que fantástico. E até adultos, né? Ela está chama assim, mãe, crianças e adultos. Adultos também que não tiveram oportunidade, né? Então, a gente está aí com esse projeto dela para fazer uma apostila própria. Ela quer ter uma apostila só dela, não quer coisa de livro que já está pronto. E quer ensinar inglês para quem não pode arcar com isso. Que legal. De maneira. É, Ó, eu, a Sônia tá dizendo obrigada. Bota lá um recadinho para mim, Sônia. Sônia, vamos trabalhar, vai ser muito legal. Uhum. Parabéns, parabéns por ter sido Parabéns, sorteado. parabéns. Então, assim, é tudo uma questão de propósito. Uma criança tão pequena, desde os 8 anos que ela começou a falar isso para mim, que ela quer, porque quer ser professora de inglês, para quem não pode estudar, não tem condições, né? Então, a gente está aí com a minha assistente de palco aqui, super ligada, para fazer o projetinho dela. Que legal. Uhum. Então, vamos lá. Agora, olha, entrou mais uma pessoa no sorteio, deixa eu ver quem é. Tá, tudo bem. Então, agora, número 1 já foi. 2, 3 ou 4. Tem a quarta pessoa que entrou. 2, 3 ou 4. Quem vai ganhar o livro? Vamos ver? Vai lá, Kanashiro. 3. 3, vamos ver. Opa, deixa eu abrir de novo a caixinha. Elza Peixoto. Oh, Elza parabéns. Peixoto já tem esse livro, inclusive com dedicatória que eu coloquei. Olha, que legal. Elza, você quer doar esse livro para alguém? Você quer que a gente sorteie novamente? O que você quer fazer? Fala comigo, amiga. Tá dando parabéns para a Sônia. Fala o que você quer fazer, Elza. De repente ela quer presentear alguém. Oi, Márcia. Boa noite, Marcinha. Amiga de longa data. Gratidão. Fala com a gente, Elza, o que você quer fazer. Eu já tenho. Eu sei, amiga, que você já tem, querida. Você quer que a gente sorteie para uma outra pessoa que está aqui na live? Ou quer ficar com ele, presentear alguém? Fala comigo. Sorteia, amiga, tá bom. Vamos sortear, Kanashiro. É o Então, vamos número lá. Quem ainda 4. quer participar do sorteio, ainda dá tempo. Bota seu nome na caixa. Bota seu nome na caixa de perguntas. Então, vamos lá. 4, então? Número 4? Ô, gente, isso aqui tá parecendo marmelada, mas não é, não. É o Chico. Chico é o marido da Elsa. Mas bacana, Chico ganha e faço dedicatória para ele, né? Que é legal. Então tá bom. Gente, queria muito agradecer a presença. Kanashiro, grande amigo, gratidão sempre. Super obrigado, E adorei estar aqui. Foi um que prazer bom. enorme. Isso. Muito E, gente, obrigado. eu vou falar de primeira mão para vocês, que nós vamos fazer um projeto a 4 mãos, né, Kanashiro? Posso contar? Sim, pode contar. Posso? Então, nós vamos desenhar um projeto chamado Macho Alfa, para trabalhar a saúde emocional do homem, vamos fazer a 4 mãos. E o macho alfa vem com o objetivo de trazer para o homem mais saúde emocional, quiçá mais saúde física. E agora, né, pensando em tudo isso que nós conversamos hoje, Kanashiro, se olhar, né? Se ver, né? Eu acho que é isso. Vamos Fantástico. juntos nessa parceria. Sim, muito obrigado. Obrigado pela participação de todos. Obrigado, André. Adorei estar aqui. Foi um prazer, Também, uma honra. amigo. E vamos lá. Tem bastante coisa para a gente estudar, para a gente aprender e para a gente fazer. Sim, com Obrigado. certeza. Boa noite a todos. Fiquem em Boa noite. paz. Boa noite. Saindo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite.